Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre investindo em renda fixa. Quero passar tudo para vocês que eu sei sobre o mercado de renda fixa. Aqui eu já acredito que é um mundo gigante. Aqui eu acredito que vocês já começam a se afastar um pouco da manada. São conceitos bem importantes que eu preciso passar para vocês. São bastante coisa, então realmente foquem na aula, coloquem uns fones, esquecem o mundo ao redor, realmente aprendam que aqui vocês já vão realmente conseguir ter boas rentabilidades. Certo, pessoal? O que a gente pode começar a falar sobre investimento em renda fixa, tá? Aqui eu acredito que são três pilares muito importantes da gente entender, que seria risco, liquidez e rentabilidade, certo? Risco, liquidez e rentabilidade, tá? O que seria o risco? Risco é quanto podemos perder ou ganhar no investimento. Por que eu falo isso? A gente precisa entender qual o risco do investimento, que quanto maior o risco, maior tem grandes chances de a gente ter uma maior rentabilidade. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. A gente sempre vai estar associando a isso, certo? Liquidez, deixa eu botar num padrãozinho legal aqui. Liquidez é quanto? Em quanto tempo o dinheiro está na nossa mão. Vamos pensar assim, no momento que a gente compra um tesouro direto, uma ação, qualquer coisa do mercado financeiro, a gente vai transformar o nosso dinheiro num papel que a gente chama, certo? Num papel, esse papel pode ser um tesouro pré-fixado, um tesouro Selic, uma renda variável, uma ação, um fundo imobiliário. Então, o nosso dinheiro ele é convertido. Ele fica aparecendo no nosso CPF, que agora a gente tem um investimento num tesouro direto ou num CDB de um banco, mas a gente não tem mais aquele dinheiro físico até a gente vender, certo? Então, isso seria liquidez. O quanto tempo eu vendo dinheiro e esse dinheiro retorna para mim em forma de dinheiro na corretora. Tudo isso na corretora, certo? E rentabilidade. Pessoal, aqui eu não vou falar muito ainda sobre corretora, porque a gente vai chegar na aula e já vou falar específico sobre isso, certo? Que a gente vai focar bastante em renda fixa, depois a gente vai para a prática para entender mais ainda sobre renda fixa. Rentabilidade é quanto o dinheiro vai estar rendendo, certo? Aqui, normalmente, é um percentual. Então, aqui pode ser 5%, 10%, 15%, a poupança está rendendo 2,98%. Então, aqui é essa questão. Então, o que agora a gente precisa entender? Quanto maior o risco, certo? Maior o risco que a gente vai estar... Deixa eu colocar aqui de uma maneira que vocês fiquem mais... Quanto maior o risco, a rentabilidade, ela tende a ser maior, tá? Então, deixa eu ir botando aqui numas corzinhas diferentes. Tende a ser maior quanto maior o risco, certo? Se tu quer buscar grandes rentabilidades, tu vai ter que colocar o teu investimento a um risco maior, certo? Renda variável de alto risco, porque é um mercado variável, um dia ele pode ganhar, um dia ele pode perder, no longo prazo tu vai ganhar, mas no curto prazo tu vai ficar, se tu ficar olhando o curto prazo, tu vai ficar maluco, mas ele é um alto risco, certo? E a liquidez desses investimentos, deixa eu botar aqui na corzinha, a liquidez é baixa. Por que a liquidez é baixa? Se a gente investir numa ação, a gente vai ter um prazo de D+2
de apertar o botão de venda e esse dinheiro voltar para a nossa conta. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que vamos pensar lá na pandemia. Na pandemia, em março de 2020, tu estava com o teu dinheiro investindo em renda variável e por algum motivo a bolsa despencou por causa da pandemia. Por que eu falo que a liquidez é baixa? Porque se tu ir lá e apertar o botão de venda, tu vende no momento que tu apertar o botão de venda. Só que pode estar despencando como estava. Então tu vai ter que vender em prejuízo. Então a gente não quer vender em prejuízo. A liquidez é alta porque tu aperta o botão e vende, em 2 dias está na tua conta. Mas por que a gente fala que é baixa? Num risco maior, numa rentabilidade maior, mas a liquidez ela é um pouco menor, é baixa. Por causa disso, o mercado pode estar despencando e tu não ter aquela liquidez que tu realmente precisa. E outra, o mercado financeiro, principalmente a renda variável, é um mercado de compra e venda. Então, se por algum motivo tu colocou vender, vamos pensar grandes fundos de investimentos, tá? As ações elas têm a rentabilidade que seria a liquidez diária, certo? Compra e venda tem lá 10 milhões de compra e venda num dia uma ação, normalmente tem mais. Mas por algum motivo um fundo tem posicionado 50 milhões naquela ação. Se ele apertar o botão de venda e todo mundo está querendo vender, não vai ter ninguém querendo comprar. Então, tu não vai ter liquidez, certo? Como a gente está começando a investir agora, certo? Um valores menor, a gente sempre vai ter liquidez, mas o que a gente tem que ficar atento, a gente não quer ter prejuízo, certo? E se a gente ter, deixa eu copiar aqui a lista de cima, se a gente quer ter um risco menor, que a gente falou na aula passada sobre reserva de emergência, aonde a gente deve deixar a nossa reserva de emergência. Se a gente quer ter um risco menor, na reserva de emergência a gente não quer ter risco, a gente vai ter uma rentabilidade menor e a gente vai ter uma liquidez alta. No momento que a gente quiser e precisar daquela renda fixa, como ela para uma reserva de emergência, bati o carro, naquele mesmo momento eu consigo ir lá, apertar o botão do Tesouro Selic ou de uma poupança, de um CDB, e esse dinheiro vai vir para minha conta. Então, sempre a gente vai ter que entender esses 3 pilares. Ou a gente vai quer ter uma rentabilidade um pouco maior, tu vai estar se submetendo a um risco maior. Sucessivamente, está se submetendo a uma liquidez baixa. Como a gente quer na renda fixa? Pô, Douglas, na renda fixa tu está me falando que a gente vai querer uma rentabilidade menor? Sim, a gente quer uma rentabilidade menor porque a gente quer uma liquidez alta. Não tem um investimento que tenha liquidez alta, rentabilidade alta e risco menor. Não existe. Não se enganem, não existe. Tu tem que ficar ou no caso 1 ou tu vai ficar no caso 2. Não tem como tu ficar em algo diferente, certo? Então esse caso aqui seria para uma reserva de emergência, a gente vai deixar aqui, certo? E aqui a gente vai deixar para a gente quer investimentos que nos dê possíveis altos lucros, certo? Pessoal, eu sou péssimo em português, eu sou bom no mercado financeiro. Então, se vocês encontrarem algum erro de português, por favor, desconsiderem e me perdoem, tá? Então, vocês têm que ficar atentos nesses 2 pontos, perfeito? Agora a gente começa a entrar na renda fixa, então, entendendo esses 3 pilares. Na renda fixa, deixa eu colocar aqui agora de preto. Na renda fixa, a gente vai ter 2 mundos. O mundo público e o mundo privado, certo? No mundo público, a gente vai ter o tesouro direto, certo? Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor. Vamos já jogar aqui para a folha de baixo. Aí. Na renda fixa, a gente vai ter renda pública e o mundo privado, certo? No mundo público,
a gente vai ter o Tesouro Direto. No Tesouro Direto, a gente vai estar emprestando nosso dinheiro para o governo. Perfeito? A gente vai ter investimento, Tesouro... Ah, Douglas, vamos só voltar um pouquinho aqui. Eu preciso falar isso. Daqui a pouco eu falei governo. Vocês não estão pensando, mas se o governo roubar, quebrar... Para esse caso não existe, pessoal. Tem um órgão, que é a CVM, que é um órgão regulamentador de tudo isso. Tem o Banco Central que está regulamentando tudo isso. Eu sei que vocês vão pensar de novo. Ah, mas se tem alguém que é corrupto lá dentro... Não tem nenhum caso que tenha acontecido isso do Tesouro Direto nunca nos pagar o que eles prometem, certo? O acordo que a gente encontra. Não existe, tá? Tirem esse mundo da cabeça que não tem. O que pode acontecer é o governo quebrar, a gente virar uma Venezuela, daí sim eles podem usar esse Tesouro Direto para alguma coisa. A poupança também pode acontecer isso, antes que vocês pensem nesse caso, certo? Tesouro Direto, a gente vai ter o Tesouro IPCA, a gente já vai falar um pouquinho de cada um, vai ter o Tesouro Selic, a gente vai ter o Tesouro Pré-fixado, certo? O que é o Tesouro IPCA? O IPCA, ele é a inflação. Eu vou botar aqui de outra cor, para ficar legal, ele é a inflação. Aqui já está um conceito que a gente precisa entender e aprender, certo? O que é inflação? Não tem um exemplo mais claro que eu possa dar, que é isso aqui, ó, uma Coca-Cola. Essa Coca-Cola eu paguei R$3 para comprar ela e ela é de 600 ml. Vocês podem estar me falando que eu comprei caro, posso ter pago caro, mas vocês não vão achar por muito menos que isso. Eu paguei R$3 nessa Coca-Cola de 600 ml. Há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, com R$3, eu comprava uma Coca-Cola 2 litros. Então, vocês estão vendo que há 3 anos atrás eu comprava com R$3 uma Coca-Cola 2 litros. Hoje eu paguei R$3 uma Coca-Cola 600 ml. Então, quer dizer que daqui 1 ano, 2, com R$3 eu vou comprar aquelas Coca-Cola minúscula, certo? Isso é o que é inflação, o nosso dinheiro perdendo poder de compra, certo? Então, o Tesouro IPCA, ele vai estar nos defende contra a inflação. Perfeito? Ele nos defende contra a inflação, o Tesouro IPCA. O que a gente vai encontrar? Na próxima aula a gente vai direto para a prática. Eu vou abrir uma corretora, eu vou abrir o site do Tesouro Direto. O Tesouro IPCA, essa aula agora ela é muito mais conceitual e eu preciso que vocês peguem tudo isso, certo? O Tesouro IPCA, sendo a inflação, ele nos defende contra a inflação, certo? Então, vamos pensar, a inflação nos últimos 12 meses, para vocês terem ideia, nos últimos 12 meses, a gente está com uma inflação de 8%. 8%, pessoal. Quer dizer que se a gente investe em poupança, que rende 2,98%, últimos, Douglas, que rende 2,98%, o nosso dinheiro está desvalorizando 5%, que seria 8% menos, vamos botar 3%. Certo? O que quer dizer com isso, pessoal? Se vocês investirem na poupança, o dinheiro de vocês sim está perdendo o poder de compra, certo? Então, a gente precisa investir em algo que nos renda acima da inflação ou acima da poupança para a gente ter uma liquidez alta, mas a gente ter aquela questão de liquidez alta, mas a gente ter a questão de uma rentabilidade boa acima da poupança, certo? Mas pensando também na liquidez, lembrem sempre isso, aqueles 3 pilares a gente tem que estar muito sempre atento, perfeito? Então, o Tesouro IPCA, normalmente eles vão estar pagando Tesouro IPCA
mais uma taxa, certo? Que seria aqui 8% nesse momento, mais 4%, a gente vai estar buscando um investimento de 12% ao ano, certo? O que eu quero dizer com isso? A gente está buscando um investimento bom. E existe muitos tesouros IPCA para a gente investir. Na próxima aula, na aula prática, na nossa aula online, eu vou estar explicando muito sobre isso para vocês, certo? Então, o que pode acontecer no Tesouro IPCA é a gente estar investindo nesses 8%, que seria a parte... O IPCA a gente nunca vai ter, por isso que é um tesouro IPCA, ele é um tesouro pós-fixado, certo? A gente pode chamar ele também de pós-fixado, porque ele é uma taxa que a gente não conhece, que seria a inflação, mas uma taxa pré-fixada. Ele é uma pós-fixado de tipo híbrido, de pós mais pré. Perfeito? Então, a gente precisa buscar esse investimento. Que mais que a gente precisa ficar atento num tesouro IPCA? Ele vai ter um prazo. Normalmente, vocês vão ver que no mercado vai ter tesouro IPCA mais taxa de 4%, 2026, certo? Esse investimento, o que ele quer dizer com esse 2026? É que sim, tu vai ganhar IPCA mais 4% se tu deixar até 2026. Se tu sacar antes, tu vai perder um pouquinho dessa taxa aqui, certo? Se tu deixar, tu vai ganhar aquilo daí, tá tudo certo. Então, só esse ponto que a gente precisa ficar atento. As corretoras nos ajudam nesse cálculo. Vocês vão ver na aula prática que é bem mais simples. Então, não se preocupem tanto com isso. Perfeito? Então, pessoal, o que mais que agora a gente precisa entender? A gente entendeu sobre o que é Tesouro IPCA, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele vai estar rendendo baseado na taxa Selic. O que é a taxa Selic? Taxa Selic é a taxa básica de juros, certo? Então, o governo tem a Selic, que seria a taxa básica de juros, para a gente ter um norte de quanto eles podem... Por exemplo, quando teve na pandemia, eles baixaram a taxa Selic para os bancos colocarem mais dinheiro na economia a um juro menor. Agora, como tem muito dinheiro na economia, o pessoal está gastando muito, eles querem corrigir a inflação, eles estão aumentando a taxa Selic, o banco aumenta os juros e as pessoas procuram menos fazer empréstimo. Tamo junto? Quanto que rende uma Selic? A Selic, ela sempre vai render mais do que a poupança, certo? Então, a poupança, para vocês terem ideia, a poupança rende 75% da Selic. Então, a Selic sempre rende mais do que a poupança. A Selic, nesse momento, está rendendo 4,25%, enquanto a poupança rende 2,98%. Então, vocês já conseguem ver, é um investimento de alta liquidez. No momento que eu quiser sacar esse dinheiro, ter esse dinheiro na minha mão, eu tenho muito rápido. A gente chama que é D mais zero. No momento que eu ir lá e quero sacar meu Tesouro Selic, já converte dinheiro, eu já consigo sacar da corretora e utilizar ele. Perfeito? Então, o Tesouro Selic, por que eu invisto, Douglas, no investimento que me paga 4,25 se a gente está com uma inflação de 8? Porque a gente quer ter uma alta liquidez, certo? Lembrando que o Tesouro IPCA, se eu sacar antes do prazo, eu vou ter um pênalti nesses 4%. O bom seria eu investir ele para médio prazo, certo? Eu quero comprar um carro, eu vou colocar no Tesouro IPCA, que ele vai estar rendendo a inflação, meu poder de compra vai ser mantido e mais uma taxa. E ainda vai estar me pagando acima da poupança. Então, eu vou colocar um dinheiro no IPCA e vou deixar. Perfeito?
Show! O Selic é muito simples, você realmente ele vai estar acompanhando a taxa Selic, quem decide se a Selic tem que subir ou baixar é o cupom, que seria o governo decide, o Ministério da Economia decide se está na hora de subir para corrigir a inflação ou baixar para corrigir a economia, e a gente nunca vai saber, a gente sabe quanto que é a taxa Selic meta, quanto que é a meta do ano, e a gente consegue ter um norte, mas a gente tem que ficar atento que é uma para reserva de emergência. A gente não vai ficar rico com Tesouro Selic. Perfeito? E a gente tem o Tesouro pré-fixado, que vamos saber quanto vamos ganhar em quanto tempo, certo? No início do contrato. Então, se a gente ir lá na corretora e fazer uma compra de um tesouro pré-fixado, já vai dizer, é um pré-fixado que pré-fixado vai dizer pré-fixado de 7% ao ano 2030. O que ele quer dizer com isso? Se eu deixar meu dinheiro até 2030, ele vai me pagar 7% ao ano, não importa se o mundo acabar, se vir pandemia, não vir. O pré-fixado é realmente bom para isso. Lá atrás, em março de 2020, quando deu a pandemia, se eu tivesse pego um pré-fixado de 7%, 8%, eu estaria tranquilo, porque a taxa Selic chegou a bater 2%. Então, indiferente da taxa Selic, eu estou com um pré-fixado de 7% ao ano. Indiferente da inflação, eu estou com 7% ao ano. Eu não quero ter esse problema. Se a Selic subir, eu vou fixar. Se a Selic subir acima de 7%, eu vou estar com um pré-fixado de 7%. Talvez eu vou ter não tanto ganho quanto eu teria com a Selic, mas também é um investimento. Por exemplo, onde que eu investiria num pré-fixado? Eu quero fazer um casamento daqui 5 anos e eu não quero me preocupar com nada. Se a inflação, por exemplo, a inflação naquele tesouro IPCA, se a inflação cair, tu vai perder um pouco teu dinheiro, certo? Vai ser ainda acima da poupança que tu vai estar ganhando, mas tu vai ter uma quedinha no curto prazo. Já o tesouro pré-fixado, não. Eu não quero saber quanto está a inflação. Eu quero ganhar 7% ao ano e ponto final. Então, a gente tem o tesouro pré-fixado. Ah, Douglas, mas é 2030, eu posso sacar antes? Pode. Se tu sacar antes, tu vai ganhar um pouco menos do 7%, dependendo do prazo que tu deixou os investimentos, mas tudo certo. Não tem problema. Então, a gente falou do tesouro IPCA. Deixa eu botar numa corzinha aqui legal. No tesouro IPCA, a gente falou no tesouro Selic, a gente falou no tesouro pré-fixado. Todos esses investimentos são do Tesouro Direto, governo, e são da parte pública. A gente tem ainda a parte privada. Deixa eu colocar essa parte aqui em azul, em preto também, para não ficar bagunçado, certo? Então, agora a gente vai ter também a parte do privado, do investimento de renda fixa privada. Privado, eu vou colocar aqui. Privado, deixa eu colocar aqui numa corzinha diferente para a gente se achar. Perfeito. O tesouro e aqui não vai ser, então, privado, vai ser bancos, certo? Aqui a gente vai estar investindo, a parte privada a gente vai estar procurando bancos. A gente vai estar ou investindo em poupança, ou a gente vai estar investindo em CDB, ou a gente vai estar investindo em debêntures, ou a gente vai estar investindo em LCI, ou a gente vai estar investindo em LCA. Perfeito? O que é cada um? Poupança, vocês sabem o que é a gente simplesmente colocar o dinheiro no banco e deixar render os 2,98 que estão rendendo, certo? O CDB, ele vai render baseado no CDI. O que é o CDI? O CDI ele vai render um pouquinho muito próximo ao Selic, certo? E o CDI ele é uma taxa entre os bancos para eles deixarem a parte financeira deles parecida. Um banco não pode emprestar muito dinheiro ou ficar com muito dinheiro em caixa. Então, eles têm uma taxa entre os bancos para todos trabalharem com a mesma quantidade de dinheiro no mercado e com a mesma rentabilidade que eles estão pagando para as pessoas que estão pegando empréstimo, certo?
para as pessoas que estão pagando empréstimo e para as pessoas que estão recebendo empréstimo. Porque eu, Douglas, posso dar meu dinheiro para o banco e ele me pagar um percentual do CDI e eu posso ir lá no banco e pegar um empréstimo. Então, o CDI é uma taxa que os bancos fazem de acordo para eles realmente regularem a economia bancária, a economia privada, certo? Então, vamos pensar assim, a gente vai encontrar CDB que rende 100% do CDI, perfeito? Vamos pensar que a gente encontra um CDI, que a gente está numa fase que o CDI está rendendo 4%. Se a gente pegar um CDB que rende 100% do CDI, a gente vai estar ganhando 4%, perfeito? A gente pode encontrar um CDB que rende 200% do CDI. Então, 4% é 100%, perfeito? 200%, esse banco está pagando mais do que os 4%, perfeito? Então, ele vai estar pagando, a gente vai estar pagando quanto? Para vocês entenderem como é que a gente faz. Deixa eu pegar a calculadora aqui para vocês entenderem. Deixa eu transmitir aqui a calculadora para vocês entenderem como que vocês fazem essa análise, certo? Calculadora, aqui. Então, pessoal, se o banco paga 4%, certo? Vezes 200%, seria 8%, perfeito? Se a gente fazer aqui vezes, desculpa, aqui estava 0,08 vezes 100, dá os 8%. Então, um investimento, deixa eu voltar para nossas anotações, para vocês entenderem. Deixa eu ver qual tela está aparecendo. Essa tela aqui. Um investimento que paga 200% do CDI, vocês vão estar ganhando 8%. Perfeito? Se vocês encontrarem um CDB que rende 150% do CDI, vocês vão estar encontrando um investimento que pague 6% de rentabilidade para vocês. Perfeito? Então, o cálculo vocês entenderam? Vocês vão estar pegando os 4%, que é 100%. Se é 200%, é o dobro. Se é 150%, é aquele 4% mais 50%, que daria os 6%. Então, só que aqui também tem o prazo de liquidez. Perfeito? Então, sempre vocês vão encontrar um CDB. Quanto mais o CDB, vocês lembram aquela regrinha? Ele está nos dando uma rentabilidade maior, então provavelmente ele está tendo um risco maior para nos pagar isso, porque o banco, ele pega o nosso dinheiro, nos paga 8%, mas no outro lado ele precisa ganhar dinheiro. Então ele vai fazer investimento em outras coisas para ganhar 10, 11%, para ter um gap de 3% e ainda nos pagar os 8%. Perfeito? Então sempre entendem isso. Se tem alguém nos pagando 8%, 200% do CDI, tem um certo risco ali. Ele não está nos pagando porque é querido. Ele está pegando esse dinheiro e investindo em outras coisas. Para ele nos pagar 8%, como é que ele vai fazer para rentabilizar mais do que isso, para nos pagar os custos e ainda ter lucro? Sempre fiquem atentos com isso. Então, ele está nos pagando uma rentabilidade maior, o risco é maior e a liquidez vai ser menor. Então, sempre fiquem atentos naquela regrinha lá de cima. Então, vocês lembram, ó, se a gente subir lá em cima, o risco é maior, a rentabilidade vai ser maior e a liquidez vai ser baixa, certo? A liquidez vai ser menor, perfeito? Então, fiquem sempre atentos a isso. O CDB tem uma vantagem que alguns bancos, e vocês precisam ficar atento quais bancos, eles têm a garantia do FGC, que seria o Fundo Garantidor de Crédito. O que seria esse Fundo Garantidor de Crédito? Garante caso o banco quebre até R$250 mil. Por algum motivo, o Douglas tem investido num banco, num CDB que renda 100% do CDI, está rendendo em torno de 4%, esse banco quebra,
certo? Esse banco, ele tinha esse investimento, tinha garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito vai vir e vai me bancar esses 250 mil reais, certo? Por quê? De onde que esse dinheiro vem? Também porque são queridinho? Não. Um banco, para ser banco, ele tem que nos deixar algumas garantias por trás de nós para conseguir nos bancar, caso dê algum problema nisso. Então, sempre fiquem atentos, é sempre bacana a gente procurar CDBs que tenham esse fundo garantidor de crédito, que realmente a gente consegue ficar mais tranquilo ainda. Então, vocês já aprenderam que investir em CDB rende mais do que a poupança e ainda a gente tem uma garantia de um fundo garantidor de crédito. Perfeito, gente? O que são debêntures? Debêntures são empresas, certo? Debêntures são empresas que geram cédulas ao mercado, em troca de rentabilidade. Vamos pensar assim, o Douglas tem a LDX, eu preciso pegar um empréstimo. Eu não quero pegar empréstimo no banco. Eu vou criar uma debênture, captar 200 mil reais e quem comprar uma cédula de debênture da LDX, em 3 anos, é o tempo de liquidez, eu vou estar pagando 9% ao ano, certo? Então, teoricamente, eu estou pagando acima de um CDB de 200%, então, para o investidor, eu estou dando uma rentabilidade maior para ele, a liquidez vai ser menor, porque é de 3 anos, mas o risco é maior, perfeito? Para mim pegar e eu pagar para vocês 9%, o meu negócio tem que rentabilizar no outro lado. Então, é um investimento de risco. Claro que a gente consegue gerar uma debênture se a empresa colocar ou um imóvel, ou um carro, ou qualquer coisa, dar para o banco um papel falando que se por algum motivo a LDX quebrar, tu pode pegar meu imóvel, vender e pagar os cotistas. Tem essa garantia. Perfeito? O LCI e o LCA. O LCI é uma letra de crédito imobiliária, bem parecida com o debênture, e o letra de crédito do agronegócio, em vez de ser empresas, vão ser empresas do agronegócio. Ou pode ser uma fazenda, arrendamento. Então, mas é a mesma questão. A vantagem do debênture é que tu não paga imposto de renda. A rentabilidade que tu tem é isenta de imposto de renda. Certo, gente? Então, a gente falou de risco, liquidez e rentabilidade, que são os 3 pilares muito importantes no mercado financeiro. A gente falou de renda fixa, um tesouro direto, que é a parte pública, que a gente investe com o governo, certo? Que tem o tesouro IPCA, que seria um pós-fixado, tem o tesouro Selic e tem o tesouro pré-fixado, certo? A gente falou na parte privada da renda fixa, que seria na parte dos bancos, que tem poupança, que tem um CDB que rende baseado no CDI, perfeito? E a gente também falou em debênture, LCI e LCA. Eu vou deixar esse material dessa aula lá junto no Hotmart na aula, então vocês podem ir acompanhando, utilizar esse PDF. E qualquer dúvida, deixem nos comentários ou anotem e me mandem que a gente vai conversando. Perfeito, gente? Forte abraço e até a próxima aula.